Oi, pessoal. A África é muito boa, né? A África, eles cantarem e dançarem, faz parte da cultura deles. Eles têm dificuldade, têm preocupação, mas enquanto eles cantam e dançam, diz que eles se esquecem de tudo. Mas eu acho que o Coral Graças, eles não cantaram a música no estilo da África, mas no estilo coreano. Eu acho que até os africanos podem ficar bravos com isso, né? Essa vez eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pai. Todos vocês têm pai, né? Mas hoje em dia, tanto na Coreia como em outros países do mundo, tem muitas pessoas que não têm uma boa relação com o seu pai. Por isso, há muitos estudantes que não conseguem conversar com o seu pai. E tem muitas pessoas que pensam que o pai é aquele que me perturba. O meu pai nasceu como filho mais velho. E meu pai, ele dentre 5 era o mais velho. E ele tinha algumas irmãs também, mais velhas. Mas o meu pai era o mais velho. O meu pai faleceu em 1974 e meu tio, ele faleceu depois de alguns anos, depois do meu pai. E meus outros 2 tios, eles estavam vivendo em Hiroshima. Meu tio estava virando em Hiroshima e acabou morrendo. E o terceiro e o quarto tio, na guerra entre o Japão e os Estados Unidos, naquele tempo, eles foram pegos como soldados do Japão. Então, como a gente não teve mais notícia deles, foi presumido que eles morreram na guerra. Mas o meu tio caçula, ele faleceu na Guerra da Coreia. Então, o meu pai perdeu 3 irmãos na guerra. Quando eu via o rosto do meu pai, o rosto do meu pai sempre estava no meio da preocupação. Em 1950, quando teve a Guerra da Coreia, eu tinha 7 anos e o meu irmão mais novo tinha 3. E um ano depois da Guerra da Coreia, em 1951, a minha mãe faleceu. Eu tinha 8 anos e meu irmãozinho tinha 4. E porque estava no meio da guerra, depois de um mês, o meu irmão mais velho, ele foi mandado para a guerra. E durante a guerra, meu pai passou por muitas dificuldades, ele não podia nem ficar em casa conosco. E a minha irmã mais velha tinha 15 anos naquele tempo. E minha irmã mais velha outra irmã mais velha, ela tinha 13, eu tinha 8 e meu irmão tinha 4. Então, na guerra, a gente viveu de uma forma muito difícil e infeliz. A minha irmã mais velha, ela com 15 anos, ela estava sendo a chefe de família. O que a gente tinha que comer? Como a gente ia viver? Ela viveu dessa forma sem saber o que fazer. Eu acho incrível ela ainda estar viva. Depois da guerra, o inverno era muito frio. Então, muitas pessoas estavam largadas na rua, mortas por causa do frio. Naquele tempo, o per capita da Coreia era $65.
Mas hoje em dia é 30 mil dólares. Então, eu sou aquela pessoa que viveu entre a per capita de 65 dólares que foi para 30 mil dólares hoje em dia. Porque a maioria de vocês, estudantes, não podem imaginar isso. Por mais que vocês sentem um pouco de desconforto e vocês já ficam desconfortáveis. Mas eu vivi esse período sem morrer e sobrevivi a isso tudo. E eu penso que o meu pai, ele era muito bom. O meu pai não conseguiu estudar no ensino fundamental. Meu pai, ele não sabia escrever. Ele somente sabia escrever o seu próprio nome. Meu pai somente sabia escrever seu próprio nome. Todos os pais devem ser iguais. Mas o amor do meu pai era muito especial. Quando a minha mãe faleceu, meu pai naquele tempo tinha 47 anos. Depois de um tempo que a minha mãe faleceu, um dia o meu pai chamou todos os filhos deles. E depois que a gente jantou, a gente estava conversando sobre algumas coisas. E meu irmão mais velho havia saído do exército. E aí o meu pai falou o quê? As pessoas estão tentando arranjar um casamento para mim. O meu pai amou muito a minha mãe. E quando minha mãe faleceu, meu pai ficou muito triste. Eu tenho certeza que todos sentem dessa forma. E o meu pai pensou que não existia uma mulher tão boa e preciosa quanto a minha mãe. E aí o meu pai pensou: se eu me encontrar uma mulher como a sua falecida mãe, eu não vou falar nada e vou me casar com ela. Mas quando eu vejo as pessoas desse mundo, não vai ser fácil encontrar uma boa pessoa. Na época do meu pai, o meu pai também sofreu muito debaixo de uma madrasta. Todos os tempos podem ser parecidos, né? Mas naquele tempo era bem difícil. Era bem ignorante as pessoas. Então, o meu pai, desde criança, viu que as crianças que cresciam debaixo das madrastas, elas sofriam muito. E então, embora o meu pai tivesse dificuldade, então ele disse: se eu me encontrasse uma mulher como a sua mãe, ia ser muito bom. E eu penso que seria uma grande sorte eu me encontrar com uma mulher igual a sua mãe novamente. Mas esse tipo de sorte vem somente uma vez na vida, não duas. Por isso, se não vier uma mulher assim como ela, então vocês vão sofrer muito em casa. A gente não sabia muito bem disso quando a gente era criança. Mas o meu pai falou: por isso, é um sofrimento para mim, mas eu decidi somente viver com vocês. Então, independente de quem vier me apresentar alguém, eu acho que essas pessoas que as pessoas vêm me apresentar não conseguem ser tão boas quanto a sua mãe. Então é um sofrimento para a gente, é difícil. Mas vamos seguir esse nosso destino e vamos viver só entre nós. E assim o meu pai desistiu de se casar por nós.
Então, infelizmente, a nossa família sempre estava passando por dificuldades. E o tempo passou, nós crescemos e o meu pai também envelheceu. O meu pai, porque o meu irmão, quando ele era criança, ele teve uma infecção, ele teve febre, ele sofreu bastante. E na nossa terra natal só tinha um hospital. O Hospital Winsen. Porque a gente não tinha dinheiro em casa, a gente não tinha como pagar para levar o meu irmão para o hospital. E naquele tempo, porque todo mundo era pobre, a gente não podia nem imaginar em ir para o hospital. Se a pessoa ficasse doente, ela não podia ir para o hospital, ela simplesmente morria. E o meu pai queria tratar essa doença do meu irmão. E um dia, à tarde, o médico veio procurar a nossa casa. Naquele tempo, o médico, mesmo sendo médico, vivia de uma forma humilde. Então, o médico tinha sua casa e o hospital separados. Mas o meu pai, ele começou a olhar para aquela casa e ele foi para aquele banheiro daquela casa dele. Então, porque o banheiro não era assim, não era por canos, né? Não era canalizado. Então, eles tinham um container bem grande e usavam como banheiro. E porque o médico não sabia limpar essa patente, então, embora a patente estivesse bem cheia, ele não sabia como fazer. E o meu pai ia e pegava tudo aquilo que estava ali embaixo, na privada, limpava e jogava em outro lugar. E ele limpava bem limpinho com água aquela patente do médico. Então, o médico, quando voltava do hospital para casa, ele sempre se preocupava por causa do banheiro. Mas ele viu que o banheiro dele estava limpo. Nossa, quem foi que limpou o nosso banheiro tão bem assim? Ah, foi o senhor Park da cidade de Mindong. E assim, o médico ficou tão feliz. Naquele tempo, todo mundo vivia em casa de palha. E porque eles faziam o telhado de palha? Então, quando chovia, então apodrecia essa palha, esse telhado. Então, todo ano tinha que trocar. Mas o médico não conseguia saber, não fazia isso bem. E assim, o meu pai carregava um monte de palha e deixava no pátio da casa do médico. E depois ele amarrava essas palhas. E ele arrumava tudo de uma forma bem limpa e bonita, esses telhados. Então, as outras crianças, elas ficavam doentes e não podiam ir para o hospital. Porque o pai das outras crianças não tinha dinheiro, nem o meu pai. A gente não tinha dinheiro, mas a gente podia ir para o hospital. Meu irmão, mesmo doente de dia ou de noite, a gente podia ir para o hospital. E aquele médico, ele ficou bem amigo da nossa família. E sem receber um centavo, ele tratava toda a doença do meu irmão. Então, até agora, eu nunca vi alguém que pensasse mais profundamente e amasse tanto seus filhos assim. Mas eu não podia nem imaginar em chegar aos pés do meu pai. E eu fiquei mais velho, me casei, e o meu pai ficou mais velho. E eu me tornei pastor. Então, eu não sei a minha mãe, eu não conhecia a minha mãe direito porque ela morreu quando eu era criança. Mas o meu pai, eu queria pregar o evangelho para ele poder ir para o céu. Se ele escutasse o evangelho e acreditasse no coração dele, então, o meu pai poderia receber o perdão dos pecados e, fechando os olhos, poderia ir para o céu. Não existiria coisa melhor do que isso.
E às vezes eu ia lá para o meu pai e falava para ele acreditar em Jesus. E meu pai falou, tá bom, não se preocupa, eu vou acreditar. Tá, pai, o senhor tem que acreditar. Tá, eu vou acreditar ano que vem na primavera. Por que tem que esperar até a primavera do ano que vem? Não, sabe o que é? Você não sabe muito bem. Mas aqui no interior, eu tenho os meus amigos que cresceram comigo. Nós temos uma relação muito boa entre nós. Todos nós, amigos, não é meu trabalho, seu trabalho. Todos nós sentimos como se fosse o nosso trabalho. Nós somos todos unidos. E na primavera do ano que vem, o filho dele vai se casar. E eu tenho que participar do banquete que ele vai fazer nesse casamento. Então, para eu poder congratular meu amigo, ficar feliz com ele, eu tenho que beber com ele. Você diz para eu acreditar em Jesus, mas acreditando em Jesus eu não posso beber. E naquele dia eu tenho que beber de qualquer jeito. E eu tenho que parabenizar meu amigo, eu tenho que ficar feliz com ele. Tá, na primavera do ano que vem. Depois que o filho do meu amigo se casar, e depois que eu beber, depois eu acredito em Jesus. E aí, quando eu ia na primavera, ele falava que ia acreditar no outono. Por que outono agora, pai? Para você é importante acreditar em Jesus. Mas para mim, importantes são os amigos. Por quê? Esse outono, meu amigo vai fazer 60 anos. E indo nesse banquete, na festa de aniversário do meu amigo, eu tenho que beber. E depois que eu congratular meu amigo por causa dos 60 anos dele, beber só um golinho, depois eu vou acreditar em Jesus. Então, o ano terminava em primavera, outono, primavera, outono, primavera, outono, e isso se arrastou por 10 anos. E depois de 10 anos, o meu pai já estava com 70 anos. Então, naquele tempo, na minha terra natal, a casa do meu irmão, a casa era muito ruim, então ele foi construir uma casa boa. E o meu tio, que vive em Hiroshima, ele vive em Yukicho. E o meu tio pediu ajuda para o meu irmão, porque ele tem que construir uma casa e falta muito dinheiro. Aí ele pediu ajuda para o tio, né? Tio, me ajuda. Aí o tio falou. Ele, em uma só palavra, já negou. Não, eu não posso te ajudar. E aí, sabe o que meu tio falou? Mas trabalha na nossa empresa. Eu vou te dar um salário. Você dorme na minha casa, você come na minha casa. O meu tio tinha uma mentalidade muito saudável. Ele não queria ele não gostava de receber ajuda dos outros. Então, mas por outro lado, ele falou pro sobrinho dele, né, meu irmão. Então, você trabalha na minha empresa que eu vou te dar comida, vou te dar lugar para dormir e vou te dar salário. Mas naquele tempo, o dia de um salário no Japão era um salário de 10 dias de trabalho na Coreia. Então, se você trabalhasse por um tempo no Japão, você podia ganhar uma grande quantia de dinheiro quando voltasse para a Coreia. E assim o meu irmão decidiu ir para o Japão. E o meu irmão indo para o Japão, ele me chamou. Eu vou para o Japão e vou ficar 6 meses. Então, se eu estivesse em casa, eu ajudaria o pai, né? E cuidaria dele. Mas enquanto eu não estiver, você poderia cuidar do pai por 6 meses? Eu fiquei muito agradecido. Naquele tempo eu estava vivendo em Daegu e eu trabalhava como pastor de uma pequena igreja. O quarto não era bom.
Mas eu fiquei muito feliz e grato de poder cuidar do meu pai, então eu decidi cuidar do meu pai. Então, o meu irmão mais velho falou, você só cuida do pai até eu voltar do Japão. Esses foram os 6 meses de oportunidade para eu ficar com meu pai antes dele falecer. Porque meu pai nos amava tanto, eu pude agradecer muito de Deus permitir eu ter essa oportunidade de ficar com meu pai por 6 meses. O meu pai estava com uma úlcera. Naquele tempo, sabe por que eu fiquei muito triste? Depois que meu pai faleceu, surgiu muitos remédios bons contra a úlcera. Naquele tempo, eu não sei se os farmacêuticos só dormiam, porque a economia da Coreia era muito ruim, então tudo estava atrasado na Coreia. Então ele estava com úlcera e não tinha um medicamento bom para tratar essa úlcera. Depois que meu pai faleceu, começou a aparecer esses remédios. Nossa, eu fiquei tão chateado. O problema é que tinha muito ácido no estômago dele. E esse ácido estava corroendo a parede do estômago dele, estava ficando com a parede do estômago fino. E assim ele estava começando a sangrar no estômago. E às vezes, quando eles faziam exame de fezes, tinha sangue nas fezes dele. E ele tinha um sangramento grande no estômago. Quando eu via, meu pai não poderia viver mais muitos meses. E como filho, eu poder passar aquele último momento com ele era muito gratificante para mim. E nesse momento, o que mais me deu dor no coração é que todas as pessoas uma vez morrem. E meu pai já estava com 70 anos de idade. Então, se meu pai naquele tempo vivesse até os 70 anos, já era uma vida longa. Agora eu já tenho mais de 70 anos. Então, essa doença do meu pai tinha que ser tratada. Mas eu realmente desejava que meu pai recebesse o perdão do pecado e fosse para o céu. E sempre que eu tinha tempo, eu pedia para o meu pai acreditar em Jesus Cristo. E sempre que eu tinha um momento silencioso, eu orava diante de Deus, por favor, que Deus permitisse que meu pai fosse para o céu. Mesmo meu pai sendo muito bonzinho, ele era muito forte. Então as palavras deles eram muito assim, calmas, mas ele não tinha o coração para trocar. E eu falei para ele, por favor, acredite em Jesus. E ele falava, não se preocupa, eu vou acreditar. Ele sempre falava assim, e a gente passava o tempo assim. Mas quando eu via, o meu pai vai poder viver mais quanto tempo nesse estado? Então, lá no hospital, eles mediam a hemoglobina dele. Normalmente, a hemoglobina é 13, 14. Mas o do meu pai era 8,7, 5,3. Então, se era 5,7, ou seja, ele não estava nem com a metade de quantidade de sangue no corpo. Então, porque continuamente ele estava tendo hemorragia no estômago, estava faltando muito sangue para ele. Então, às vezes, a gente fazia transfusão de sangue, mas mesmo assim não era o suficiente. Mas um dia eu fui para o meu pai pregar o evangelho de como ele poderia ir para o céu. E naquele tempo, meu pai também não aceitou o que eu estava dizendo.
E eu, chateado, saí do quarto dele. E no dia seguinte, o meu pai me chamou. Pai Dan-suk, você tá aí fora? Sim, eu tô. Então eu e a minha esposa entramos no quarto do meu pai. E a gente se sentou ali no quarto do meu pai. O meu pai, ele estava deitado, mas ele queria conversar com a gente, então ele se sentou. Ele estava deitado e quando ele se levantou para sentar, e aí ele fez e começou a vomitar. Aquele sangue que estava coagulado no estômago, ele começou a vomitar. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida alguém vomitando sangue pela boca. Todos nos assustamos. E a gente não falou nada. Mas naquele quarto, eu, minha esposa, meu pai, todos estávamos pensando a mesma coisa. Ah, isso é o fim para o meu pai. Ah, agora o meu pai vai falecer. E a minha esposa não conseguia parar de chorar. Continuamente ela chorava. E assim eu limpei o sangue do meu pai. E a minha esposa limpou com um pano de chão limpo. E a gente colocou de novo um cobertor. E assim ele pôde se deitar ali. E o meu pai se deitou. E eu silenciosamente falei: pai, o senhor está bem? Sim, eu estou. E eu peguei um gravador. Eu preparei um gravador e eu falei para o meu pai: pai, se por acaso o senhor falecer, quando a gente se lembrar do pai, a gente vai querer escutar a sua voz, por isso eu preparei um gravador. Pai, os irmãos mais velhos não estão aqui, meu irmão mais velho não está aqui. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa, por favor, pode gravar aqui. Eu vou gravar. E sempre que a gente se lembrar do Senhor e a gente quiser escutar a sua voz, eu vou ligar. E assim, foi assim o que eu falei para ele silenciosamente. Meu pai falou: sim, muito bem. Havia coisas realmente que eu queria falar para vocês. Então, o meu pai falou tanto o testamento dele, quanto o coração dele. Então, a fita cassete tem 60 minutos, e por esses 60 minutos, o meu pai, ele deu a sua palavra final. E quando ele estava quase terminando, quando ele terminou, tinha dado quase 60 minutos de fita. Então, o meu pai falou muitas palavras para a gente. E o meu pai também, ele estava diante da morte. E, no final, o pai falou sobre a sua morte. Se por acaso eu morrer, vocês, entre os irmãos, não briguem por causa da herança. Eu nem tenho uma herança que pode se chamar de herança, eu só tenho uma terrinha, não é grande, então não briguem por causa disso. Sim, pai, entendemos. E se por acaso eu morrer, vocês me enterrem lá na montanha do lado da sua mãe. Lá naquela montanha é um bom lugar para ser enterrado. E quando eu morrer, a pessoa que vai trocar as minhas roupas,
Sabe o senhor Kim lá atrás do vilarejo? Chama ele. Eu o ajudei desde criança. Por isso, ele, quando trocar a minha roupa, não vai ficar com nojo de mim. Então, o meu pai acabou o testamento dele falando sobre o funeral dele. E aí eu fiz uma pergunta para o meu pai. Pai, se por acaso o senhor falecer, conforme o senhor disse, eu vou fazer o seu funeral. O seu corpo, eu vou poder encomendar o seu corpo dessa forma, mas o seu espírito, para onde vai? Eu perguntei para o meu pai. E o meu pai não conseguiu responder. E depois de um tempo, ele suspirou profundamente. E depois ele abriu a sua boca, com uma voz trêmula. Eu gostaria de ir para o céu, mas já é muito tarde. Eu preciso ter alguma coisa boa para poder ir para o céu. Então, o meu pai falou com uma voz muito desesperançosa sobre isso. E eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Porque nós não vamos para o céu pela nossa glória, pelas nossas boas obras. Eu não vou para o céu porque eu fiz boas obras. Eu não vou para o céu porque eu ajudei alguém. A gente ir para o céu por causa da graça de Jesus Cristo, isso é muito bom. E mais uma coisa que era muito bom, se eu fosse uma pessoa normal, se meu pai estivesse à beira da morte, eu não poderia falar exatamente como ele poderia receber o perdão dos pecados e ir para o céu. Mas, porque eu sou um pastor, eu li bastante a Bíblia. Como o nosso pecado pode ser lavado? Como a gente pode evitar a punição do inferno? Então, como a gente pode ir para o céu? Eu sabia exatamente sobre isso. Então, até agora, eu já falei a minha vida inteira para as pessoas como elas podem receber salvação e ir para o céu. E naquele dia, quando eu estava falando para o meu pai, sabe como eu senti no meu coração? Eu já encontrei tantas pessoas e falei para elas sobre como elas podem receber o perdão do pecado. E assim eu descobri que aquilo tudo era um processo de prática para eu poder explicar para o meu pai como ele podia ir para o céu. Pessoal, nós não podemos lavar pelo nosso esforço nenhuma gota de pecado, por mais que eu faça muitas boas obras. Eu não tenho como, com essa bondade, lavar um pecado que pequeno que seja. Pessoal, se o nosso pecado pudesse ser lavado pelo nosso esforço, pela nossa força, então Jesus não precisaria ter vindo para essa terra. E nem precisaria ter morrido na cruz. Mas porque nós não conseguimos fazer pela nossa força, o Senhor Jesus fez por nós. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz. Ontem à noite, continuamente nós falamos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus, através do seu servo Isaías, ele falou sobre Jesus Cristo. E Isaías 53:6 está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
A gente acreditando ou não. Porque Deus, como Deus deu o seu amor para nós, independente de que pessoa que seja, independente de quão sujo nós sejamos, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, Ele lavou nosso pecado mais branco do que a neve. E tem muitos lugares na Bíblia, nesses 66 livros da Bíblia, que diz que pela cruz de Jesus Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Que todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. E que quando Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo recebeu o castigo por nós. Então ele recebeu a punição que nós deveríamos receber. É isso que a Bíblia nos diz. O meu pai não precisa fazer nada pelo pecado. Se ele tivesse que fazer alguma coisa pelo pecado, então Deus já cumpriu todas essas coisas por meio de Jesus Cristo. Embora a gente não tenha feito nem um pouquinho de coisa, mas pela graça de Jesus Cristo, está escrito na Bíblia que nosso pecado foi perdoado. O pai, vendo a Bíblia, ele não sabia dessa realidade. O meu pai pensava que fazendo boas obras ele poderia ir para o céu. Ele fez algumas coisas bondosas, mas ele também cometeu pecado, mas por isso ele não tinha coragem de ir para o céu. Por isso meu pai, ele estava em desesperança. Então, por isso, eu estava muito feliz de ser filho do meu pai e também de ser um pastor. E também de que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. Eu também gosto muito dessa parte e sou muito feliz por isso. E o meu pai falou com uma voz trêmula: eu quero ir para o céu, mas já é tarde. Eu tenho que ter feito uma coisa bondosa para ir para o céu. Aí o que eu falei para o meu pai? Pai, porque não é o suficiente pelas nossas boas obras ir para o céu. Nem a pessoa mais bondosa desse mundo pode ir pelas suas boas obras para o céu. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que possa ir para o céu não cometendo pecado. E assim eu expliquei em detalhes para ele como Jesus Cristo foi crucificado pelo nosso pecado. Há 2000 anos, quando Jesus Cristo foi crucificado no Monte Calvário, por último ele disse: está consumado. E quando ele falou isso, todo o castigo que nós deveríamos receber foi para Jesus Cristo e ele recebeu toda a punição por nós. Então, se tem alguma coisa escrito por nós na Bíblia, está escrito o quê? Que todos os nossos pecados foram resolvidos, foram organizados por Jesus Cristo na cruz. Por 2 horas, silenciosamente, dando esse e aquele exemplo, eu falei para o meu pai que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os pecados que ele cometeu até então. Então, falando sobre isso, surgiu muita gratidão no meu coração. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, se Jesus Cristo não nos amasse, então, se nós cometemos pecado, por que Jesus Cristo tem que ser... Então, Jesus Cristo, a gente que tinha que ser destruído, a gente tinha que ser amaldiçoado, mas no lugar dessas pessoas que deveriam receber maldição, Jesus Cristo é quem foi amaldiçoado e recebeu pelo pecado que nós deveríamos receber.
E por 2 horas perto do meu pai, enquanto ele estava deitado, eu preguei o evangelho para ele por meio da Bíblia. Até hoje eu já preguei o evangelho para muitas pessoas. Mas eu nasci como filho do meu pai, pelo Espírito do meu pai. A vida inteira do meu pai, ele pensou que eu era o seu filho, e ele me amou e cuidou de mim. E pelo Espírito do meu pai, pelo perdão do pecado do meu pai, Deus fez o meu pai ficar deitado diante de mim. E enquanto a gente se olhava, eu preguei o evangelho para ele. Por isso eu agradeci muito. O meu irmão mais velho pediu para o meu tio para ajudá-lo a construir a casa. Mas o meu tio falou, não posso te ajudar. Mas se você vier para minha casa e trabalhar... Então, meu tio tinha uma mentalidade muito saudável. E a mentalidade do meu tio era muito sã, muito limpa. Então, sem ajudar... Então, não ajudar assim, sem nada, né? Mas o meu tio queria estar com o meu irmão, queria trabalhar com ele. Dessa forma, o ajudar. E claro que o meu irmão, ele ganhou uma bolada lá no Japão. E ele construiu a casa muito bem. E não faltou nada para ele poder construir. Mas o meu irmão, enquanto estava no Japão, por causa disso eu pude cuidar do meu pai. Se o meu irmão não tivesse ido para o Japão, se o meu pai tivesse com o meu irmão, então ele simplesmente ficaria doente e faleceria. Mas porque Deus me amou, a minha família, o meu pai, os meus familiares, os meus primos, Deus conduziu para que eles recebessem a salvação. Por isso eu agradeço muito a Deus. Por 2 horas, para o meu pai, eu falei para ele sobre o amor de Jesus. Quanto Deus nos amou que nos enviou seu Filho Jesus Cristo. E eu falei para ele como todos os nossos pecados foram perdoados. Então, sempre que eu falava para o meu pai acreditar em Jesus, ele sempre queria desviar para não acreditar em Jesus. Mas naquele dia, quando ele vomitou sangue, o meu pai viu que ele estava diante da morte. E assim o meu pai, com toda sinceridade, recebeu aquelas palavras que saíam da boca do filho dele. E naquele dia o meu pai recebeu o perdão do pecado. E depois que o meu pai faleceu, o meu irmão veio. Então, quando o meu irmão mais velho foi para o Japão, ele comprou uma passagem de ida e volta. Mas quando ele estava para voltar, não tinha lugar no avião. E assim o meu irmão veio de navio. E esse navio chegou meia-noite em Busan. E nesse navio não estavam deixando as pessoas descerem. Porque amanhã de manhã, quando a aduana estiver aqui para vistoriar, vocês podem sair. Né? Até agora não pode. Agora não é assim, né? E falou que meu irmão mais velho estava com o coração de pular no mar para vir nadando. E na época que meu irmão voltou, meu pai já havia falecido. Meu pai faleceu às 9 da manhã e o meu irmão chegou ao meio-dia. Ele não pôde ver o meu pai no final, por isso ele ficou muito chateado e triste. E estava eu e o meu irmão juntos. E eu e meu irmão, a gente era bem diferente. O meu irmão, ele sempre falava, eu sou um filho muito mau, eu não servi muito bem ao meu pai.
Eu nunca vi um filho como o meu irmão. Mas ele tratava tão bem o meu pai, e ele pensava que ele era um filho mau. Eu não fiz nada pelo meu pai. Mas eu penso, eu sou um bom filho. Por quê? Embora eu não tenha feito nada pelo meu pai, mas eu fiz o meu pai poder ir para o céu. Naquela noite que meu pai faleceu, o dia inteiro eu fiquei do lado do meu pai e à noite eu fui tomar um ar. E como eu estava com uma roupa de funeral, eu podia me ajoelhar em qualquer lugar. E eu fui lá no pátio de trás de casa e eu olhei para o céu e as estrelas do céu, elas brilhavam tanto. Eu estava tão agradecido e eu comecei a chorar. Senhor meu Pai, Deus, eu te agradeço porque o Senhor salvou meu pai. Eu agradeço porque o Senhor deu perdão do pecado para ele. O meu irmão mais velho veio para o funeral do meu pai e chorava tanto de tristeza, mas eu estava feliz e estava agradecido. O meu pai faleceu, mas ele foi para o céu. Ele acreditou no perdão do pecado. O meu pai recebeu o perdão do pecado. E naquele dia a gente foi para a montanha. E a gente foi fazer o funeral. E tinha de almoço uma marmita com carne de porco. E eu comi toda a carne de porco de uma marmita, da minha marmita. E eu falei para o meu irmão, olha, isso aqui tá gostoso, ó, vou comer mais um, tá? E o meu irmão ficou me encarando. Nossa, esse cara falou que é pastor e no funeral do pai tá falando que a carne de porco tá gostosa. Ele tá louco. Era o funeral da mesma pessoa. Nós dois também somos filhos. Mas o meu irmão estava tão triste. E eu fiquei muito feliz. Porque o meu pai recebeu o perdão do pecado. E ele está no céu. E agora também, quando o Senhor voltar, eu estou esperando para poder me encontrar com o meu pai. E eu fico feliz. O meu pai não fez nada. Eu só posso ir para o céu se eu tiver boas obras. O pai não fez nada de bom para poder ir para o céu. Mas tem uma coisa que o pai fez. Através do sangue de Jesus Cristo na cruz, todos os pecados dele foram perdoados. E o pai acredita nisso. Por isso, meu pai, com muita felicidade, ele pôde se alegrar. Depois que o meu pai recebeu o perdão do pecado, eu pude ver o meu pai mudando. Até então, o pai que eu tinha visto era diferente do pai que eu conhecia até então. Era bem diferente. Mesmo estando com o corpo doente, ele estava feliz e agradecido. A gente chamou uma ambulância e levou o pai para a terra natal. Desde criança, a casa que o meu pai viveu, a gente queria deixar o meu pai falecer naquela casa dele. A ambulância levou meu pai até a terra natal. E o meu pai roncava e dormia muito bem. Aí no dia seguinte de manhã, meu pai acordou. Pai de Dansu, vem aqui me ver. E eu fui para diante do meu pai. E o meu pai, ele falou: ontem eu fiz uma viagem longa e eu cheguei aqui com tanta paz. Eu estou tão agradecido para com Deus. Canta os louvores para mim. Quando vocês cantarem louvores, eu também vou cantar junto. E naquele dia, junto com meu pai, toda a minha família, a gente cantou louvores até quase estourar a nossa garganta.
Nesse mundo há muitas coisas tristes e a gente não conhecia a verdadeira paz. Mas o meu Senhor Jesus está me chamando. Rapidamente eu terei uma paz do Senhor. É pela graça do Senhor Jesus que eu tenho paz. Quão gratificante, quão alegre. E eu vou poder ter essa graça para sempre. Então, rapidamente eu terei essa paz, esse descanso pacífico. E toda a família chorou, mas com tanta felicidade. Diante da morte do meu pai, a gente pode ter muita felicidade e alegria. E depois do café da manhã, o meu pai me chamou. Você vai lá na parte de trás do vilarejo e chama fulano de tal. E o meu pai começou a falar para eu chamar cada amigo amado dele. E eu falei para o meu pai eu cheguei para o meu pai falando, eu chamei já os seus amigos. Quando você veio? Eu vim ontem. Seu pai está doente? Sim, ele está muito doente. O meu pai queria te ver. E os idosos, todos eles estavam correndo para ir para a casa do meu pai. E meu pai estava deitado. E aqueles amigos de infância, ele falou para eles. Eu fui muito feliz vivendo com vocês. Foi bem divertido. Mas agora eu vou para aquele outro mundo. Eu vivi muito feliz e me diverti muito nesse mundo com vocês, mas no outro mundo eu também quero viver com vocês. Eu acreditando nesse Jesus, do meu segundo filho, que o pai da Ansuga acredita, eu vou poder ir para o céu. Agora eu vou para o céu. Vocês também. Acreditem nesse Jesus do meu segundo filho. E recebam o perdão do pecado. Eu vou primeiro e vou preparar o lugar para todos vocês. E vamos todos nos divertir juntos naquele outro mundo como nós nos divertimos aqui. Então, o meu pai estava pedindo, implorando para os meus amigos poderem receber a salvação. E ele chamou cada amigo e ele falou para eles acreditarem em Jesus. E mais ou menos umas 10 da manhã, o meu pai ele parou de respirar. Eu não fiquei triste. Todas as pessoas, uma vez, pelo menos, morrem. Então, todo mundo morre uma vez, mas depois disso há o juízo. Todo o julgamento que meu pai deveria receber, porque a cruz de Jesus Cristo recebeu no lugar dele. Então, o meu pai descobriu exatamente essa verdade. Deus não pediu para a gente fazer uma outra coisa. Nós somos pessoas que somente devíamos receber maldição e destruição porque cometemos pecado. Mas Deus mandou Jesus Cristo para receber toda essa punição no nosso lugar. E Ele lavou nosso pecado mais branco do que a neve. E Ele já preparou toda a condição para a gente poder ir para o céu. Mas somente se acreditarmos que Jesus Cristo lavou nossos pecados no nosso coração. Se você somente acreditar que Ele te aperfeiçoou para sempre, então foi isso que Ele fez por nós. Em 1962, naquele dia, eu descobri que Jesus Cristo lavou meus pecados pelo seu sangue e eu acreditei nisso. E depois que eu aceitei essa verdade no meu coração, Jesus Cristo sempre está comigo. O meu tio do Japão também, antes dele falecer, ele recebeu o perdão do pecado.
A minha tia também recebeu o perdão do pecado. Os meus primos do Japão também receberam salvação. Cada parte da minha família, Deus conduziu, por isso eu agradeço. Agora eu também já estou velho e às vezes eu penso sobre a morte. Então, há um processo antes da morte, mas depois que eu passar o rio da morte, tem uns irmãos e irmãs que foram primeiro do que eu, tenho meu pai lá, e eu vou poder encontrar os irmãos que já foram antes de mim. E quando eu penso nisso, eu agradeço muito a Deus. Então, por essas preciosas palavras, realmente não fui eu quem fiz alguma coisa. Eu não fiz nada. Foi Jesus Cristo quem derramou seu sangue na cruz, morreu na cruz e perdoou todo o nosso pecado. Por isso, nós louvamos a Deus e agradecemos. É tão gratificante que não tem como expressar em palavras. Pessoal, nós não precisamos pedir outra coisa para Deus. Porque antes da gente amar a Deus, Deus nos amou primeiro. E quando a gente aceita esse fato no nosso coração, o coração de Deus começa a trabalhar dentro do meu coração. Aí o medo vai embora, a maldade vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora. E assim Deus permite a gente viver uma vida abençoada e clara. Por mais que a gente queira viver de uma forma clara, por mais que a gente queira viver de uma forma fiel, porque o espírito mal, ele nos conduz continuamente para a tentação. Se o nosso coração for tentado, a gente vai cair. Mas o coração de Jesus não é. Então, por isso a gente joga fora o nosso coração, joga fora o nosso pensamento, para aceitar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, porque assim seu coração vai ser transformado como o de Jesus. Seu coração vai ser claro, vai ser santo, vai ser justificado, vai ficar cheio de amor, vai ficar cheio de alegria, e mesmo seguindo pelo mesmo caminho, mesmo andando no mesmo avião, mesmo comendo a mesma comida, mesmo andando no mesmo carro, a pessoa que recebeu o perdão do pecado pode dormir com alegria e acordar com esperança. Consegue viver por outra pessoa, sabe amar outra pessoa, mas não somos nós que temos que fazer alguma coisa. Assim como receber um transplante de coração, a gente tem que receber esse transplante do coração como o de Jesus. Então, pela graça de Jesus, que vocês aceitem o perdão do pecado dos seus corações pela fé. Porque assim eu acredito que Deus irá trabalhar poderosamente nas suas vidas. Que todos vocês sejam pessoas felizes. Então a sua família será feliz. Seus vizinhos serão felizes. O nosso país vai ser feliz. Deus nos deu essa bênção de graça, por isso eu agradeço. Eu tive um pai que me amou muito. Já faz agora 44 anos que meu pai faleceu. Frequentemente sinto saudades dele. Vocês também, enquanto seus pais estão vivos, que vocês possam criar bastante lembrança compartilhando o coração com eles. E assim como Deus conduziu meu pai para o céu, através de vocês também, eu gostaria que vocês pudessem conduzir os seus pais para a salvação, para irem para o céu. Que esse trabalho de Deus esteja sobre vocês. E que vocês possam ter uma vida com paz, clara e felicidade. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos. Assim como o Senhor salvou meu pai e permitiu que ele se tornasse seu filho, essa tamanha graça é muito grande para nós. Que o Senhor conceda a sua bênção e a sua graça.
que todos nós que o Senhor permita receber o perdão do pecado e ir para o céu. E que o Senhor permita com que vamos como preciosos irmãos de Cristo. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.